E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser uma introdução a Stormlight Archive, uma das principais séries de fantasia do Brandon Sanderson, que também é o autor de Mistborn, Elantris, Coração de Aço, Skyward e vários outros livros também. E Stormlight é a minha série preferida dele, então eu espero que vocês gostem do vídeo e desses livros também. Antes de começar a fazer essa introdução propriamente dita, a gente precisa falar que os livros de Stormlight eles ainda não foram publicados no Brasil, mas os direitos foram recentemente comprados por alguma editora. Eu acho melhor falar dos eventos cronologicamente, né? Então, a primeira coisa a se falar então é que no dia 14 de julho de 2020, 3 meses atrás da publicação desse vídeo, o Brandon Sanderson postou no Reddit um último update sobre a situação do quarto livro de Stormlight Archive, Rhythm of War. Ele falou que tinha acabado o livro, coisa e tal, né, sobre a situação do livro, quanto tempo até a publicação, etc. Mas por que eu tô falando disso? Porque nos comentários, como vocês podem ver aqui, eu falei para ele: obrigado, Brandon, pelo seu trabalho incrível. Eu estou muito ansioso para ler Stormlight 4 em novembro. Alguma notícia sobre uma nova editora no Brasil, por favor? Por favor, você tem alguma notícia sobre alguma nova editora no Brasil? E aí o Brandon Sanderson me respondeu então: nada por enquanto, nós estamos procurando e eu acho que nós fizemos algum progresso, mas eu não sei especificamente em que ponto nós estamos. Mas é uma coisa que o meu agente tem prioridade. Então, 3 meses atrás, eles estavam procurando uma nova editora no Brasil. Eles já fizeram contato, né? Pelo jeito, fizemos algum progresso quanto a isso. E é uma prioridade do meu agente. Essa semana, então, enquanto eu estava fazendo minhas anotações para poder fazer esse vídeo de introdução ao Stormlight, coisa e tal, eu pensei que, pô, já tem algum tempo que o Brandon estava procurando uma editora. Talvez eles tenham alguma novidade sobre. Já que eu vou fazer um vídeo sobre Stormlight, o que custa perguntar se eles têm alguma novidade pro Brasil, né? Então eu mandei uma mensagem pro assistente do Brandon, o Peter Armstrong. Eu perguntei se eles tinham alguma novidade pro Brasil, né? E ele respondeu o seguinte: eu posso te dizer que nós acabamos de aceitar uma oferta para os 3 primeiros livros de Stormlight de uma nova editora no Brasil. Esses são os únicos livros que nós temos algo a reportar nesse momento, e eu não posso compartilhar mais detalhes. A gente espera que, se as vendas desses 3 livros forem boas, eles também vão pegar Stormlight 4, mas infelizmente isso não vai acontecer em nenhum momento tão cedo. As editoras estão tendo problemas na economia do Brasil no momento, então elas estão sendo cautelosas. Atenciosamente, Peter. Muito legal da parte dele ter me respondido, né? Então, como vocês viram, eu também cheguei a compartilhar essa notícia em grupos do Facebook de livros de fantasia, coisas assim. Uma editora brasileira comprou recentemente os direitos de publicação dos 3 primeiros livros de Stormlight Archives para o Brasil. Com essa notícia, então, vamos começar agora a parte de introdução a Stormlight Archive. Para fazer essa introdução, então, eu achei melhor dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira, que é mais uma ficha técnica sobre os livros de Stormlight, né? Quantos livros pretende que seja, blá 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 blá, blá coisas assim. A segunda, que é uma introdução ao mundo de Roshar, que é o planeta onde se passa Stormlight Archive, que é bem diferente do nosso, tem muita coisa a ser dita sobre ele. Eu acho que se vocês já tiverem uma introdução ao funcionamento de algumas coisas específicas desse planeta, pode se tornar mais fácil a leitura. E por último, então, a terceira parte dessa introdução vai ser sobre a história desse planeta, os eventos que antecedem o começo dos livros, ok? Vamos começar então. A ficha técnica, então, ou a estrutura dos livros dessa série. A primeira coisa a ser dita é sobre o próprio nome da série, né? Stormlight Archive, os arquivos da Luz Tempesta, ou da Luz da Tempestade. Por que os arquivos? Porque o título de cada livro dessa série é também o título de um livro que existe dentro desse mundo. Então, por exemplo, o primeiro livro da série, The Way of Kings, O Caminho dos Reis, é um título de um livro que existe nesse mundo também, que o Dalinar, que é um dos personagens principais, gosta muito desse livro e vive falando para as outras pessoas lerem, igual eu também estou fazendo propaganda de Stormlight para vocês.
O segundo livro, Words of Radiance, também é o título de um livro que existe dentro dessa história. Oathbringer, a mesma coisa. Todos os 10 títulos dos livros de Stormlight são títulos de livros que existem nesse mundo também. É só uma curiosidade isso. Dito isso, então, qual que vai ser o tamanho da série? Eu acabei de falar, né, mas vão ser 10 livros divididos em 2 arcos, cada um com 5 livros. Nós vamos ter um arco com 5 livros, e aí, tipo, vai ter um final, né? E aí depois vão se passar entre 15 e 20 anos dentro da história e vai começar um segundo arco com os outros 5 livros, né, do 6º ao 10º, que aí vai ter o final da série inteira então. A gente pode comparar isso com Star Wars, né, que até pouco tempo atrás nós tínhamos a trilogia prequel, que se passa com a história do Anakin, criança, do Obi-Wan, etc., antes dele se tornar o Darth Vader. E aí depois se passa uns 20 anos e nós temos a trilogia original, com o Luke, a Leia, o Han Solo e essa história deles. Então Stormlight vai ser dividido assim também. Vão ter 5 livros que vão fechar o primeiro arco da história, e aí depois outros 5 livros que vão contar a história de outro arco e fechar o global da história, ok? 10 livros no total. Aliás, 10 é um número super importante no mundo de Roshar. Nós temos 10 ordens dos Cavaleiros Radiantes, nós temos 10 Heralds, 10 Honor Blades, os 10 Reinos Prateados do antigo passado, 10 Oath Gates, tem um monte de coisa que são 10 nesse mundo. 10 é um número super importante, como vocês vão ver durante a leitura. E além desses 10 livros, o Brandon também planeja publicar algumas novelas acontecendo entre eles. Nós já temos até o momento publicadas Edge Dancer, que se passa entre Stormlight 2 e Stormlight 3, e nós temos Dawnshard, que se passa entre Stormlight 3 e Stormlight 4. O Brandon planeja mais algumas dessas novelas, mas ainda não tem uma quantidade certa de quantas vão ser. E a última coisa, então, a falar sobre esses 10 livros é que cada livro vai ter um personagem principal e o livro vai contar com flashbacks desse personagem, contando um pouco da história dele, dos eventos importantes da vida desse personagem, né? E esses 10 personagens vão ser a Ashe, o Dalinar, a Eshonai, a Yasna, o Kaladin, a Lift, o Renarin, a Shallan, o Xeth e o Thawne. São esses os 10 personagens principais, então, não nessa ordem. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei eles, na verdade, em ordem alfabética para falar. Porque aí vocês ficam sem saber qual personagem vai ser o principal de qual livro, né? É claro que assim que vocês começarem o livro é bem óbvio, mas para não dar nenhum spoiler, eu falei os 10 personagens em ordem alfabética, que fica melhor. Outra coisa que a gente pode falar é sobre a estrutura de cada livro, que cada livro segue o mesmo tipo de estrutura. Como vocês podem ver aqui, esse é o índice do primeiro livro de Stormlight Archive, The Way of Kings, O Caminho dos Reis. A primeira coisa que a gente pode falar é sobre o prelúdio, que é tipo uma coisa que se passa antes da série, né? Antes dos 10 livros, antes de tudo. É uma coisa importante que acontece antes dos eventos da série toda começarem, tá ligado? E o prelúdio é uma coisa que a gente só tem no primeiro livro, que ele é um prelúdio para a série inteira, né? Então ele vai estar no primeiro livro. E aí depois nós temos aqui então o primeiro livro, o livro 1, The Way of Kings, O Caminho dos Reis. Todo livro é dividido em 5 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Entre essas partes vocês vão encontrar os interlúdios. Interlúdio 1, interlúdio 2, interlúdio 3. E os outros livros têm interlúdio 4 entre a parte 4 e a parte 5, né? O que são esses interlúdios? Os interlúdios são capítulos que acontecem ao redor do mundo de Roshar, em qualquer lugar mesmo, com personagens que a gente nem conhece, mas que são bem importantes pro futuro da série. Na primeira leitura a gente fica tipo, nossa, acabei a parte 1, quero ver o que vai acontecer com o Kaladin agora. E aí a gente começa um interlúdio, então, tem personagens que a gente nunca ouviu falar, do outro lado do mundo, fazendo coisas que a gente não sabe qual que é a importância. Então, num primeiro momento, muita gente fica um pouco frustrada com o interlúdio. Eu aviso isso para vocês não ficarem e prestarem atenção, que nas releituras, os interlúdios, eles se destacam.
porque eles são bem importantes e eles apresentam detalhes de coisas que vão acontecer e que vão ser futuramente importantes. A gente só não entende na primeira vez que a gente tá lendo, né? Mas então não pulem os interlúdios, leiam eles com atenção, com cuidado, que vale a pena e são muito interessantes. Dito isso, então, cada livro de Stormlight também tem um prólogo e um epílogo, e as características deles se repetem ao longo da série. A característica do prólogo é a seguinte: todos os prólogos dos primeiros 5 livros, ou seja, do primeiro arco de Stormlight, acontecem no mesmo dia, na noite que o rei Galivar é assassinado. Isso não é spoiler porque são literalmente as primeiras palavras do prólogo, né? Xeth Sensan Valano vestiu branco no dia que ele ia matar o rei. Mas então os prólogos dos 5 livros acontecem nessa noite. E cada prólogo acontece sobre o ponto de vista de um personagem diferente. E a gente vai aprendendo mais detalhes sobre o que aconteceu naquela noite. Que tem muito mais detalhes, muito mais coisas acontecendo naquela noite do que parece num primeiro momento. Sério mesmo. E o epílogo então? Qual é a característica do epílogo? Todos os épilogos dos primeiros 5 livros e provavelmente dos 10 livros são sobre a perspectiva do Witch, que é como se fosse tipo o sagaz. Ele é como se fosse um bobo da corte do rei, só que em vez dele fazer palhaçada para entreter as pessoas, ele é responsável por insultar os nobres da corte do rei. Esse que é o trabalho do sagaz. Então essa é a estrutura que vai se repetir por todos os livros. Nós vamos ter um prólogo acontecendo na noite que o rei Galivar foi morto, 5 partes com interlúdios acontecendo entre elas e um épílogo. É essa a estrutura dos livros então. Vamos falar agora então do mundo de Roshar. Sejam bem-vindos a Roshar então. O que eu posso falar sobre esse planeta tão alienígena, tão diferente do nosso? O que torna ele tão diferente assim? A primeira coisa e a mais importante de todas a se falar é sobre as High Storms, ou as mega tempestades, as grandes tempestades. Elas são tempestades que atravessam o planeta de Roshar inteiro e acontecem irregularmente. Às vezes uma acontece depois de 6 dias desde a anterior, outra acontece dali a 10 dias, outra acontece dali a 2. Elas acontecem irregularmente. E o que são as High Storms então? Elas são mega tempestades do tamanho de continentes que viajam a 370 milhas por hora. Isso são quase 600 quilômetros por hora. É como se fosse um mega furacão do tamanho de um continente que atravessa o planeta inteiro. Então você deve estar se perguntando a primeira coisa: como que tem vida nesse planeta, né? Se tem um furacão do tamanho de continente que acontece irregularmente, então você nem tem como prever quando que vai acontecer o próximo para procurar abrigo, coisa e tal. Como que tem vida nesse mundo? O ponto é que tanto a flora quanto a fauna desse planeta se adaptaram as High Storms. Então, por exemplo, nós temos um tipo de grama nesse planeta que quando ela sente que uma High Storm está chegando, elas se recolhem dentro das rachaduras do solo para não serem levadas embora, né? Tem plantas também um pouco mais altas que não tem como crescer muito alto, mas que quando elas sentem que uma High Storm vai chegar, elas deitam horizontalmente para os ventos não carregarem ela, né? Não quebrarem os caules, coisas e tal. Tem um tipo de planta que quando uma High Storm se aproxima, ela se fecha como se fosse num casulo. São vários os tipos de adaptação que surgiram para poder lidar com as High Storms. Mas e a vida animal então? A mesma coisa, se adaptaram só que de um jeito mais animal, né? E a vida animal em Roshar é principalmente constituída de seres que se assemelham a caranguejos ou a lagostas, né? São seres que pra gente seriam meio que crustáceos, só que dos mais variados tipos. Nós temos os Chu, que eles têm uma carapaça muito forte, só que eles são muito devagares e as pessoas usam ele para mover carroças, coisas assim, né? Carroções. Então é como se fosse um touro, sabe? Nós temos as Sky Eel, que são tipo enguias voadoras. Nós temos X-Hound, que é como se fosse tipo um cachorro caranguejo. Nós temos os Great Shell, que são seres com uma carapaça gigantesca e muito grandes, enormes de tamanho, do tamanho de prédios, coisas assim.
Tudo isso são formas que as vidas animais de Roshar então encontraram para se adaptar às High Storms. Outra coisa importante a se falar sobre as High Storms é que elas trazem Stormlight com elas, né? A luz da tempestade. Mas o que é essa luz da tempestade que também está no nome da série? É investidura. O que é investidura? É energia do reino espiritual. Todas as coisas no Cosmere existem em 3 níveis: o nível físico, o nível cognitivo, que é o da mente, e o nível espiritual. No reino espiritual é onde existe investidura, que é essa energia mágica que algumas pessoas podem manipular de diferentes formas. E as High Storms, então, trazem com ela Stormlight, que é um tipo de investidura, né? É uma energia mágica para Roshar. E isso também ajudou no processo de evolução da vida no planeta. Uma das consequências das High Storm trazerem Stormlight para o plano físico é que essa energia então espiritual acaba ficando solta no plano físico. E o que acontece com ela? Ela acaba ganhando um tipo de vida que são os Spren. Os Spren são pedaços de investidura que ganharam vida porque os seres humanos ou alguma outra espécie sentiente, que existem várias espécies sentientes em Roshar, né, que são capazes de racionalizar coisas e tal, pensaram neles. E aí eles começaram a ter vida própria. Então os Spren são pedaços de investidura, pedaços de poder, de energia mágica, que ganharam vida porque as espécies sentientes de Roshar pensaram neles, e aí eles passaram a ter vida. É complicado isso, mas se der exemplos fica mais fácil. Nós vamos ter vários tipos de Spren. Sprens de coisas físicas, Spren de coisas que a gente sente, vários tipos mesmo. Por exemplo, se a gente acende uma fogueira, a gente está pensando naquela fogueira. E a gente acaba atraindo Flame Spren, que são os Spren das chamas. Se está ventando muito, acaba atraindo Wind Spren, que são os Spren do vento. Se você deixou uma comida parada e ela está apodrecendo, ela vai atrair então Rotten Spren, que são tipo os Spren da podridão. Se está nevando, vai atrair Snow Spren. Esses são algumas coisas mais Spren da natureza, né, digamos. E também existe os Spren das emoções. Se você está sentindo muita raiva, você vai atrair Anger Spren, que são os Spren de raiva, né? Se você tá bêbado, você vai atrair Ale Spren, que são Spren de cerveja, mais ou menos. Se você vê uma coisa e você fica em choque, você vai atrair Shock Spren. Se você vê alguma coisa e você fica impressionado, você vai atrair All Spren, que são Spren impressionado. Se você tá feliz, você vai atrair Joy Spren. Se você tá rindo, você vai atrair Laughter Spren. E assim por diante. Existem centenas, milhares de tipos de Spren. Todas as coisas que os seres humanos pensam, elas acabam ganhando uma forma de vida cognitiva também, por conta dessa energia espiritual que estava solta. Até uma cadeira, por exemplo, que é um objeto físico, ele existe também em 3 níveis: físico, cognitivo e espiritual. E no plano cognitivo ele tem um Spren relacionado a ele. Até um graveto tem um Spren relacionado a ele. Se você sente dor, você vai atrair Pain Spren, que são os Spren da dor, e assim por diante. Então os Spren estão por todo o planeta de Roshar, com exceção de um lugar: Shinovar. Como vocês podem ver aqui, tem uma cadeia de montanhas ao redor de Shinovar, as Misted Mountains, né? As montanhas nevoosas. E essa cadeia de montanhas, então, protege Shinovar das High Storms. E, aliás, é em Shinovar, então, por óbvio, que os seres humanos se originaram. Shinovar é o lugar de Roshar que chega mais perto do que a gente conhece, do que é normal pra gente. Eles têm plantas parecidas com as nossas, uva, vinho, sei lá, melancia, abacaxi. Eles têm plantas parecidas com as nossas, arroz, e vida animal semelhante à nossa também. Aliás, a maior parte das aves de Roshar vive em Shinovar, né? Porque se uma High Storm pegar alguma ave voando, ela tá morta, né? Então, Shinovar, por conta dessa cadeia de montanhas, está protegida das High Storms. Então, a consequência disso, outra consequência, é que em Shinovar não existe essa energia espiritual, essa investidura, essa Stormlight solta em Shinovar, né? Como acontece no resto de Roshar. Então, em Shinovar você não vai ter nenhum tipo de Spren. Você não vai ver Spren em Shinovar. Não importa o quanto raiva você sinta, o quão fortes suas emoções estejam no momento, você não vai atrair Spren, porque não tem esse tipo de energia, essa investidura, essa energia do plano espiritual solta em Shinovar, né? Para ser moldada pelos pensamentos humanos. Resumindo, então, não tem Spren em Shinovar.
Porque não tem investidura à solta lá. Porque as High Storms ficam bloqueadas pelas montanhas, ok? A última coisa a se falar sobre os Spren, então, é que eles conseguem fazer ligação espiritual com animais e com vida vegetal também. A gente sabe muito pouco sobre essas ligações espirituais que os Spren são capazes de fazer. Mas dois exemplos que a gente tem e a gente sabe na série são sobre os Luck Spren, que são os Spren da sorte, e os Music Spren. Os Luck Spren, ou os Spren da sorte, eles fazem ligações com vários animais em Roshar. Eles são muito importantes para vários tipos de animais em Roshar existirem. Por exemplo, as Sky Eels, que são as enguias voadoras. Os Luck Spren, quando eles fazem a ligação espiritual com algum animal, o peso desse animal diminui, ele fica mais leve. E no caso das Sky Eel, fica leve o suficiente para elas voarem. É por conta dessa ligação espiritual com os Luck Spren que as Sky Eel voam. E com qualquer animal grande, de grande tamanho e Roshar, eles também fazem ligação com Luck Spren, para não ser esmagado pelo próprio peso. Por exemplo, os Great Shell, ou os Chasmfield, que são animais com uma concha dura, pesada e são muito grandes mesmo. Normalmente eles não conseguiriam existir, não conseguiriam viver, não conseguiriam chegar a esse tamanho, porque eles acabariam esmagados pelo próprio peso. Mas por conta dessa ligação que eles fazem com o Luck Spren, então, eles acabam ficando mais leves e conseguem crescer até um tamanho muito maior. E não são esmagados pelo próprio peso, então, né? E o outro exemplo que a gente conhece dessa ligação espiritual com os Spren são dos Music Spren, que são os Spren da música. Eles fazem uma ligação com os Rishadon, que são uma espécie de cavalo específica de Roshar e diferente do cavalo normal. Eles são maiores e essa ligação que eles fazem com os Music Spren permite que eles também cresçam a um tamanho maior, tenham cascos mais duros, aguentem um peso maior sobre eles. Por exemplo, os Rishadon conseguem aguentar o peso de alguém com um Shard Plate de boa, sabe? Porque eles são enormes, os Rishadon. E essa ligação também faz com que eles tenham um intelecto maior do que um cavalo normal. Mas eu acho que é isso que precisa falar para vocês conhecerem Roshar. Acho que isso é suficiente, já deu para dar um gosto de como funciona esse planeta, como que a vida evoluiu nele, flora, fauna dele e tudo mais. E acho que agora então chegou a hora de falar sobre a parte histórica de Stormlight. Quais são os eventos importantes que antecederam o começo da série? A parte histórica então. É bem difícil de falar sobre os eventos que aconteceram no passado distante de Roshar, porque a humanidade sofreu vários eventos de quase extinção e muita coisa ficou perdida na história. Então, se alguém já leu os livros e está vendo esse vídeo, vai falar: essa parte está mais incompleta, isso não é bem assim que você está falando. Para não dar spoilers, então, do que a gente descobre sobre o passado de Roshar, eu vou contar as coisas da mesma forma que a igreja Vorin conta. Muitos dos personagens principais que a gente acompanha nos primeiros livros fazem parte de reinos que são fortemente influenciados pela forma Vorin de pensar. Alethkar, Yakaved, Daylan Asig, Frostlands, essa parte aqui, a igreja Vorin é muito influente na forma de pensar das pessoas. Então eu vou contar as coisas da mesma forma que a igreja Vorin conta, ok? O Vorinismo fala sobre a existência de 3 lugares: The Trunkline Halls, que são as colinas tranquilas, uma coisa assim, que é como se fosse o céu, sabe? Um lugar perfeito, paraíso. Roshar, que é onde a humanidade está no momento, né? Que é o planeta que a gente acompanha a série. E Damnation, que é a danação, que é como se fosse o inferno, de acordo com o que os Vorin falam. Eles contam que a humanidade vivia nas Trunkline Halls, no paraíso, no céu, de boa, até que foram atacadas pelos Voidbringers, que são os trazedores de vazio, né? Aqueles que trazem o vazio, que são tipo demônios, mais ou menos. Então a humanidade vivia no céu, nas Trunkline Halls, e foi atacada por demônios, pelos Voidbringers, por criaturas das trevas, vindas da danação. A humanidade foi completamente derrotada lá nas Trunkline Halls e teve que fugir para Roshar. Depois que a humanidade chegou em Roshar, os Voidbringers vieram atrás, determinados ou a destruir a humanidade ou forçar a humanidade a ir até a danação também. Mas aí, então,
10 pessoas foram até Deus, até o Todo-Poderoso, que é como a igreja Warren chama, The Almighty, e pediram a ele uma forma de conseguir parar com essa guerra, de derrotar os Voidbringers definitivamente. Então, The Almighty fez um pacto com essas 10 pessoas, The Oath Pact, que é o pacto juramentado, uma coisa assim, o pacto do juramento, que acabou trazendo várias consequências. Entre elas, esse pacto tornou essas 10 pessoas imortais, deu habilidades especiais mágicas para elas, tipo controlar a gravidade, coisas assim, poder transformar as coisas, vários tipos de habilidade que eu não vou entrar em detalhes aqui. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre o sistema de magia de Roshar, e aí vocês podem ver lá. Então, tornou elas imortais, deu habilidade mágica para essas 10 pessoas, deu uma espada mágica para essas 10 pessoas, né? Que são as Honor Blades, que são tipo espadas mágicas que cortam qualquer coisa e matam as coisas no nível espiritual, para poder lutar contra os Voidbringers, né? E também permitiu que os Voidbringers ficassem presos em Damnation, na danação. Essas 10 pessoas, então, que ficaram conhecidos como os Heralds, ou os Arautos do Todo-Poderoso, lideraram a humanidade nessa guerra e conseguiram prender os Voidbringers na danação. Só que teve um porém. De tempos em tempos, os Voidbringers conseguiam escapar da danação e voltavam a atacar Roshar. E quando eles voltavam a atacar Roshar, então, esses ataques e as guerras que eles causavam ficaram conhecidas como as Desolation, ou as Desolações. Eram guerras gigantescas que a humanidade sofria pra caralho e era quase extinta em cada uma dessas guerras. Chega-se a falar que tipo 90% da humanidade acabava morrendo durante uma desolação. E tem outro porém também. O que quer que fosse que segurava os Voidbringers em Damnation acabou enfraquecendo, parece, né? Porque as desolações começaram a acontecer cada vez mais frequentemente. Primeiro elas aconteciam, sei lá, a cada 1000 anos. Depois a cada 200. Depois a cada 50. Até que a última desolação aconteceu no intervalo de meio ano da anterior. Então aconteceu uma desolação, a humanidade conseguiu vencer os Voidbringers junto com a ajuda dos Heralds, dos Arautos, prenderam os Voidbringers em danação, só que aí meio ano depois eles escaparam de novo e teve outra desolação. Mas essa última desolação foi diferente, teve um resultado diferente. Por algum motivo os Heralds conseguiram prender os Voidbringers definitivamente em danação. A Hariatan, que também ficou conhecida como a última desolação, aconteceu 4.500 anos antes dos eventos da história principal de Stormlight, antes dos livros começarem. A humanidade teve essa vitória definitiva, conseguiu prender de vez os Voidbringers. As desolações tiveram também outras consequências, né? Como elas começaram a acontecer cada vez mais frequentemente, a humanidade começou a regredir no conhecimento, né? Começou a se perder coisas que elas sabiam. Metalurgia foi quase completamente perdida, né? Saber forjar aço, ferro, foi perdido. Durante a última desolação, a humanidade mal sabia forjar armas de bronze. Usava a maior parte madeira afiada, pedras, coisas assim. Então, com o passar das desolações, a humanidade foi regredindo muito e muita coisa se perdeu. Por isso também que eventos anteriores à última desolação a gente não sabe de praticamente nada. Outra consequência foi que, tipo, quando os Heralds, os Arautos, prendiam os Voidbringers em danação, eles iam embora também, eles deixavam a humanidade para continuar a guerra nas Colinas Tranquilas, nas Trunkline Halls. E aí, quando alguma desolação começava, eles voltavam também para lutar contra os Voidbringers que tinham escapado da danação. E aí, numa das vezes que eles voltaram, eles encontraram os Cavaleiros Radiantes, The Knights Radiants, que é um dos sistemas de magia de Roshar, que são pessoas com armaduras super fodas e espadas que parecem as Honor Blades, mas não têm essas habilidades especiais. E os Cavaleiros Radiantes também conseguem fazer magia igual a que os Heralds conseguem, mas não tão forte quanto a dos Heralds. E quando os Heralds voltaram e encontraram esses Cavaleiros Radiantes, então, eles acabaram forçando os Cavaleiros Radiantes num tipo de hierarquia, numa estrutura, e começaram a deixar a humanidade sobre o encargo dos Radiantes. Então, quando eles iam lutar nas Trunkline Halls, os Radiantes ficavam para ajudar a humanidade a se recuperar das Desolations.
Beleza, então é isso que aconteceu no período das desolações, né? Quando as desolações estavam acontecendo. Depois que a última desolação aconteceu, então, e que os Heralds, a humanidade, os Cavaleiros Radiantes juntos conseguiram ter uma vitória definitiva sobre os Voidbringers, os Heralds foram embora de novo, de volta para Tranquiline Halls, para tentar reconquistar o paraíso de volta para a humanidade. E aí os Cavaleiros Radiantes ficaram para ajudar a humanidade a se recuperar então. Alguns milhares de anos depois da última desolação, aconteceu a falsa desolação, que não se sabe muito bem o que aconteceu, se os Voidbringers escaparam ou não da danação, de onde que eles vieram, porque eles atacaram a humanidade, né? E os Heralds dessa vez eles não vieram, mas é muito confuso o que realmente aconteceu na falsa desolação. Ela não chegou a ser uma desolação de verdade, né? Que o planeta inteiro ficou em guerra e a humanidade foi quase extinta. Ela não chegou no nível de uma desolação. Ela foi algo menor e diferente por algum motivo, que foi a falsa desolação. É muito complicado falar disso sem spoilers. Mas depois da falsa desolação, então, aconteceu a Recreance, que eu sei lá como que se traduz isso, recriação, mas que foi o evento que os Cavaleiros Radiantes traíram a humanidade. É só isso praticamente que a gente sabe da Recreance, né? Os Cavaleiros Radiantes, por algum motivo, sei lá, que aconteceu, traíram a humanidade. E aí eles acabaram deixando de existir depois disso. Depois disso, nós tivemos a hierarquia, que é quando a igreja Warren tentou controlar o mundo, né? Mas aí ela acabou falhando e hoje em dia ela não se envolve mais com política abertamente. Aí depois disso nós tivemos outros eventos também, mas que a gente sabe, mas não são tão relevantes assim. The Scoring of Aimia, por exemplo, né, que foi a destruição de um dos 10 reinos prateados da época dos Heralds, que é Aimia, que foi destruída, não se sabe como também. E aí foi isso que aconteceu. Esses são os eventos mais ou menos do passado distante, importantes para a história. Para o passado recente, então, alguns anos atrás, antes da história começar, o rei Gavilar, que é o rei de Alethkar, que é esse país aqui, e a capital é Kholinar, ele estava numa expedição nas Shattered Plains, que é essa área aqui, com o irmão dele, o Dalinar. E durante essa expedição eles encontraram uma espécie nova em Roshar que eles não tinham visto antes, que é muito similar aos Parshmen. Os Parshmen são uma espécie de escravos que existem por toda Roshar. E eles são diferentes dos humanos, tanto em aparência quanto em mentalidade, né? Eles não parecem ter mente própria. Se você deixar um Parchment parado num lugar, ele simplesmente vai ficar parado lá. Faça chuva, faça sol, faça high storm. Vai morrer de fome sem sair daquele lugar, sabe? E o povo que o Gavilar e o Dalinar então encontram nas Shattered Plains, eles passam a chamar esse povo de Parshend, que é o Parshman que consegue pensar. Eles parecem ser uma espécie prima dos Parshmen, só que eles conseguem pensar, raciocinar, conversar, tudo normal, como qualquer outra espécie sentiente. E aí, então, o rei Gavilar, ele faz um tratado com os Parshend e leva os Parshend até a capital de Alethkar, Kholinar, para poder assinar esse tratado. E aí, na noite, então, de comemoração em que ele assinou o tratado com os Parshend enviam um assassino para matar ele, Xef San Valano. E aí esse é o evento que dá início à série, né? É o prólogo dos primeiros 5 livros, a noite que o rei Gavilar é assassinado. Por algum motivo, na mesma noite que eles assinaram um tratado com o Gavilar, eles também enviaram um assassino para matar ele. E aí isso então é o evento que dá início à nossa história. Todos os High Prince de Alethkar juram vingança contra os Parshend e tem início a Guerra da Retribuição, The War of Reckoning, que eles buscam vingança contra os Parshend, né? E aí essa guerra acontece onde os Parshend vivem, que é nas Shattered Plains. E aí é assim que começa a série então. 5 anos se passaram desde a morte do rei Gavilar e os Alethi estão em guerra com os Parshend. Com isso, então, a gente fecha a parte histórica que eu tinha para falar. E um último detalhe que eu pensei agora que é importante falar é que Alethkar é o reino em toda Roshar que tem o maior número de Shard Blades e Shard Plates, que eram as armaduras, né, as plates
e as Blades, que são as espadas, eram as espadas dos Cavaleiros Radiantes. Depois da Recreance, quando os Cavaleiros Radiantes traíram a humanidade e depois deixaram de existir, a tecnologia com qual eles faziam as Shard Blades e as Shard Blades acabou ficando perdida. Então, as que a gente vê na história atualmente são armaduras e espadas dos antigos Radiantes que outras pessoas usam, ok? Acho que com isso, então, a gente fecha esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo vocês. Tô bem ansioso para que saia logo Stormlight no Brasil e para que todo mundo possa ler essa série fantástica. Semana que vem sai o livro 4, Rhythm of War, no dia 17. Eu também tô super ansioso para ler ele. E é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.